até, infelizmente, influenciamos as pessoas para o mal. Deus escolheu cada um de nós aqui em Cristo. Se você está em Cristo, Deus chamou você para você influenciar o mundo de uma maneira que ninguém mais pode fazer. É interessante, irmãos, que nós, seres humanos, nós somos influenciáveis. Você sabia disso? Tem aquilo que os psicólogos chamam de comportamento de grupo. Porque nós somos seres relacionáveis. Então, muitas vezes, nós deixamos ser influenciados. É por isso a importância de você saber quem você é e de que Deus te chamou para influenciar, para que você não se deixe levar. Olha que interessante essa luz para a gente. Olha que interessante este teste experimental que foi feito. Colocaram uma pessoa numa sala de espera. Ela não sabia o que se passava. Todas as outras pessoas estavam sabendo do teste. E à medida que uma campainha toca, todo mundo se coloca de pé. Somente uma pessoa que está ali não sabe o que está acontecendo, mas vamos ver como essa pessoa reage. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? After just 3 weeks, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be up just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? Tudo bem, e aí, vamos lá pegar. Você viu que interessante o comportamento do grupo? Porque o grupo faz, você não sabe o porquê, mas você começa a fazer também. Isso é o que os psicólogos chamam de comportamento do grupo. É interessante que há fases da nossa vida em que nós somos mais influenciáveis. Adivinha que época que é essa? Hã? Cadê os adolescentes aqui? Na adolescência é a fase que a gente é mais influenciado, é a fase que a gente quer pertencer ao grupo, então a gente faz aquilo que o grupo faz. Eu já contei aqui, para os nossos jovens e adolescentes, que quando eu me mudei para Tatuí, aos 14 anos de idade, a moda na época era country, e eu vim da zona leste de São Paulo. Não tinha nada a ver com isso, mas porque todo mundo usava a roupa country, no rodeio vestido de country, daí eu fiz também. Eu fui lá comprar uma bota miserável, paguei uma fortuna na bota, um cinto, uma calça apertada, e fui parecendo um cocó, né? E depois tive que voltar a pé, andar, aquele negócio acabou com meu pé, arranquei aquela bota, fui descalço, nunca mais usei aquela porcaria. Mas porque o grupo fazia. Então você quer pertencer. Ou seja, nós somos influenciáveis. O ser humano é influenciável. E Deus, sabendo disso, Ele nos faz com um propósito.
existe algo dentro de nós que anseia por influenciar o mundo à nossa volta. E foi Deus que colocou isso dentro de nós, mas isso precisa estar bem calibrado. Eu preciso entender bem o que isso significa, para que isso não se transforme em ego, para que isso não se transforme em uma loucura dentro de mim. Foi Deus que me criou com o desejo de influenciar o mundo à minha volta. Por isso Deus me fez de modo especial. Por isso Ele me capacitou de muitas formas, para que eu seja essa boa influência. E é por isso que esse texto diz isso: nós somos o sal, nós somos a luz. E há um texto interessante, deixa eu aprofundar a questão, em Efésios 2:10, que colabora muito com Mateus 5:13. Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz: porque somos o que? Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade. Somos criação de Deus, que foi realizado em Cristo Jesus. Para qual a finalidade? Para fazermos as boas obras, as quais Deus já preparou para nós de antemão, para que as praticássemos. Ou seja, Deus nos criou com um sentimento dentro de nós de realização, de fazer, de agir, mas tudo isso para a própria glória de Deus. Então é muito interessante, olha só, o ser humano foi criado com esse potencial incrível de afetar o mundo à sua volta. E quando nós retornamos às Escrituras, lá no comecinho do Gênesis, nós vemos que Deus nos cria uma comunidade de pessoas, homem e mulher, para que possam se reproduzir, e Deus dá uma responsabilidade, dizendo: agora vocês vão subjugar a terra, cuidar da terra, e vocês vão se multiplicar. Ou seja, Deus nos criou com tarefa, Deus nos criou com responsabilidade. Pense em tudo que Deus criou, pense como Deus criou todas as coisas boas, e Deus então nos dá a responsabilidade de cuidar da sua criação, de gerir a criação. Ou seja, você tem um potencial incrível dentro de você que Deus te deu, e Deus te deu responsabilidades, Deus te deu função para que você trabalhe, organize, cuide e faça tudo isso para a glória de Deus, para que o bem seja promovido, para que outros sejam beneficiados e para que Deus seja glorificado. Nós temos uma vocação, uma missão dentro de nós, uma responsabilidade de produzir boa influência no meio em que nós vivemos. Um grande exemplo, irmãos, na palavra de Deus, de grande influência, é o apóstolo Paulo. Ele é o responsável por 70% do que temos no Novo Testamento. Muitos acreditam que ninguém, além, depois de Jesus, impactou tanto a história do mundo ocidental como o apóstolo Paulo, seus ensinos. Então a história deste homem, que começa com uma página triste de ser um perseguidor da igreja, de ser um perseguidor de Jesus, de aprisionar e matar os cristãos, a partir do momento em que ele tem um encontro com Jesus em Damasco, no caminho para Damasco, ele tem uma conversão radical, a sua vida muda, e agora ele deixa de ser um perseguidor da igreja, ele passa a ser um servo de Jesus, ele passa a amar as pessoas e se sacrificar pelas pessoas por causa de Jesus. E ele plantou igrejas por várias cidades, fora da Judéia, fora de Jerusalém, no mundo daquela época. Um homem que fez grandes coisas para o Evangelho, um instrumento de Deus para levar a mensagem do Evangelho. A vida deles é um exemplo de influência para o bem, porque é uma vida cheia de propósito, é uma vida cheia de significado. Ele sabia quem ele era, ele sabia por que Deus o criou, ele sabia qual era a sua missão.
condição. Então eu te pergunto, você que está aqui nessa noite, quem é você? Quem é você? Parece uma pergunta simples, mas na verdade é uma pergunta muito profunda. Quem é você? Você já parou para pensar sobre isso? Não é interessante que quando a gente vai para um lugar, para uma festinha, para um ambiente onde a gente não conhece as pessoas, e ali a gente começa a conversar com pessoas que a gente está conhecendo, e para dizer quem nós somos, o que nós fazemos? A primeira coisa normalmente que a gente diz é o que nós fazemos, qual é o nosso trabalho. Quem é você? Eu sou pastor presbiteriano. Eu sou um microempresário, eu sou um dentista, eu sou um funcionário público, eu sou dono de casa. Ou a gente fala do nosso trabalho, ou a gente fala da nossa família. Eu sou filho de fulano, de Beltrano, tenho tantos irmãos. Não tem nada de errado nisso. Mas pensando do ponto de vista da palavra de Deus, quando nós olhamos mais para o centro, o núcleo de quem nós somos, a nossa verdadeira identidade, irmãos, não está ligado àquilo que fazemos. A nossa verdadeira identidade não está ligada ao nosso trabalho, à nossa função, nem à nossa empresa. A nossa verdadeira identidade não está necessariamente ligada a quem é, ou quem são os nossos pais, ou os nossos irmãos, ou a sua educação. Não. A sua verdadeira identidade é aquela que você encontra em Deus. Quem é você? Você, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Quem é você? Quem é você? Somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Esse texto de Efésios 2:10 diz o seguinte: nós somos obra de arte das mãos de Deus, por meio de Jesus. Deus pensou em você, escolheu você, moldou você e salvou você em Cristo Jesus. Quem é você? Você é alguém amado por Deus, criado por Deus em Cristo Jesus, para uma boa obra, para uma realização, para um projeto, para uma vida cheia de propósito, cheia de significado. E aí Jesus está dizendo: você é o sal da terra. Você é aquele que faz a diferença onde você está. Você é a luz do mundo. Você é a presença do reino de Deus aonde você está, para produzir o bem aonde você está, para levar a glória de Deus aonde você está. Então, a sua identidade, meu querido, não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo, com o seu trabalho. Necessariamente está em quem você é em Deus, em Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você não souber quem você é para Deus, quando você perder o seu emprego, você vai cair numa depressão lascada. Se você não sabe quem você é em Deus por meio de Cristo, quando o seu namorado, o seu noivo largar você, você vai pensar em se matar. Se você não souber quem é você em Cristo, quando você não for mais pastor e a sua igreja te mandar embora, você vai pensar em desistir da vida, porque você confundiu a sua identidade com aquilo que você fazia. Você não é a sua tarefa. Se você não souber quem você é em Cristo, mãe, quando o seu filho te desprezar, você vai se sentir no lixo. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você precisa saber quem você é e para o qual projeto Deus criou você. Preste atenção nisso. Olha que interessante. Eu não sei se você gosta de arte, de algum tipo de arte. Talvez você goste de quadros, de pintura. Talvez você goste de filmes. Talvez você goste de música. Mas quando você gosta de uma determinada arte, de um determinado quadro, de uma determinada música, de um filme, é muito interessante que você vai saber melhor a respeito daquela
você conhecer melhor o autor daquela arte. Quando você for estudar o artista, como ele pensa, quais foram as suas influências, como ele viveu, você começa a entender melhor a arte dele, o quadro, a pintura, a música, o filme, porque agora você conhece melhor o artista, então você conhece melhor a sua arte. Você é uma obra de arte das mãos de Deus em Cristo Jesus. Para você saber quem você é, você precisa conhecer mais a quem? A Deus, porque foi Ele o artista que te criou. Foi Ele que criou você, Ele que moldou a sua vida, Ele que deu uma vocação para você, Ele que te colocou onde você está, Ele que te deu os talentos, os dons, as habilidades, a história, o caminho que você vive. Foi tudo Deus que te deu. Então, quando você conhece mais a Deus, você conhece mais a si mesmo, e você sabe quem você é, e você vive com mais propósito, com mais significado quem você é, irmão. Porque se você não souber quem você é, você não vai causar o impacto que Deus quer que você cause. Você vai viver uma vida murcha, sem gosto, sem propósito, se deixando levar, sendo influenciado. E a Bíblia disse no texto que nós lemos que se o sal perde o seu sabor, ele não serve para absolutamente nada. E você não pode perder o seu sabor. Você não pode perder a consciência de quem você é em Cristo Jesus, meu amado irmão. Essa igreja não pode. Nós não somos um clube. Nós não somos um clube onde a gente só fica festejando, comemorando, dando tapinha nas costas dos outros, falando parabéns para você por tudo. Não, aqui nós somos desafiados pela palavra de Cristo. Aqui nós temos uma missão, um propósito. Nós queremos conhecer mais o artista, que é Deus. Nós queremos saber mais o que Deus tem para nós. E às vezes isso causa desconforto em nós. Nós somos humilhados pela palavra de Deus muitas vezes. Mas que bom, porque quando isso acontece, mais eu sei quem eu sou, mais eu sei quem Deus é. E mais a minha vida tem valor, propósito e significado. E mais eu serei uma bênção aonde Deus me colocou. Então você precisa saber quem você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E agora eu queria que você soubesse quais são as características que Deus te deu, os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu. Você precisa fazer uma análise realista de quem você é. O que foi que Deus te deu? Porque todos nós aqui somos instrumentalizados por Deus. Recebemos ferramentas de Deus. Isso é muito interessante. Porque Deus é dono de tudo. Ele nos capacitou de modo extraordinário. Olha só, como você é conhecido? Como você é conhecido? Você sabe das suas qualidades? O que as pessoas dizem de você? Você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa que se importa? Você é uma pessoa atenciosa? Você é uma pessoa generosa, prestativa? Você é um bom conselheiro, um bom ouvinte? Quem é você? Quais são as suas qualidades? Você é uma pessoa inteligente, sagaz? É uma pessoa esperta? Quais são as coisas que Deus te deu? Você precisa saber que tudo isso que você tem foi Deus que te deu. O que você tem de bom? Talvez você tenha uma família bem estruturada, talvez você tenha um emprego bem estruturado. Tudo isso foi Deus que te deu. E todas essas coisas devem ser usadas para o bem, para influenciar, para fazer a luz de Jesus brilhar na nossa vida. Quais foram as coisas que Deus te deu? Sabe, Deus me deu uma posição de liderança na sua igreja. E disse: Kleber, você vai liderar o meu povo. Você vai servir a igreja liderando o povo. Eu penso que eu tenho alguns dons para isso. Tenho o dom de convencimento, tenho o dom de organizar, tenho o dom de ensinar. Deus me deu alguns dons. Que bênção nisso. Eu preciso usar isso para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a entender quem elas são, quais são os seus caminhos, qual é o projeto de Deus para a sua vida, ajudá-las nos seus conflitos.
organizar a visão da igreja, tudo isso Deus me deu. Agora, às vezes eu descubro que me falta muita coisa ainda para ser esse líder que Deus quer. E eu achava que eu era um bom líder, mas eu tenho percebido que falta muita coisa ainda. Que eu erro bastante, que eu machuco as pessoas, que eu firo sentimentos. Que coisa! E aí, quando eu descubro e dou de cara com os meus erros, com as minhas falhas, a minha primeira reação é dizer: não, isso não é verdade, eu quero arranjar mil desculpas para não encarar os fatos de que existem muitas coisas que eu preciso aprender ainda e crescer a respeito disso. Mas quando eu me arrependo, quando eu peço perdão, quando eu peço desculpas, quando eu me explico, quando eu me comunico melhor, quando eu tenho um coração ensinável, isso acaba se tornando uma influência para as pessoas pelas quais eu lidero. E aí os meus erros se tornam sabedoria. Então eu estou querendo dizer para você que até os seus fracassos, até as suas tragédias, se você sabe quem você é em Cristo, tudo isso se torna instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Até as suas derrotas, até os seus medos, se torna instrumento para abençoar outras pessoas. Você pode contar a sua história de dor, mostrar como Deus te ajudou, e aquilo ajuda outras pessoas. Olha que interessante, eu falei aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de dificuldade, ele sabia que aquilo e aquela situação poderia de alguma forma ser uma influência sobre as pessoas, uma influência boa sobre as pessoas. Veja que interessante, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12, versículo 14. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 14, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, veja, a maioria dos irmãos estão agora o quê? Motivados no Senhor pela minha prisão. E eles, porque estão motivados, eles estão fazendo o quê? Estão anunciando a palavra com maior determinação. O apóstolo Paulo estava vivendo um momento dramático, ele estava preso, ele não queria estar preso. Ele estava numa prisão romana, numa cela, sendo vigiado pela guarda do palácio, pela elite do exército de César. Mas aquilo que poderia se tornar desanimador para ele, ele viu aquilo também como oportunidade de impactar a igreja e outras pessoas, porque as pessoas pensavam: o nosso amado pastor deve estar triste, nosso amado pastor deve estar cansado, nosso amado pastor deve estar pensando em desistir. Mas Paulo diz a eles: não, eu não estou. Eu quero que vocês saibam que até isso, até o fato de eu estar preso, tem servido para o progresso do Evangelho. E as pessoas, sabendo que as minhas cadeias são por causa de Jesus, elas se fortaleceram no Senhor. E elas estão animadas no Senhor. Queridos, até a sua dor pode se tornar algo poderoso nas mãos de Deus. Ao invés de você ficar se lamentando pelo resto da vida, ao invés de você ficar chorando pelo resto da vida, peça para o Senhor curar a sua dor, porque mesmo essa dor, mesmo essa história, se tornará poderosa nas mãos de Deus, para ser uma bênção na vida de pessoas. Porque Deus criou você para influenciar o meio que você está. Você não é neutro. Não tem como. Ninguém consegue ser neutro.
E Deus quer que você resgate a consciência de que você é um discípulo dele, de que a sua identidade está nele, de que ele te ama, de que sua vida será um impacto no meio que você está. Senhor, mas eu só sou uma dona de casa. Mas você é uma dona de casa, investida de autoridade do Senhor. Você vai servir a sua família, os seus filhos, o seu marido com amor, com dedicação. Você vai ser uma bênção na rua para os seus vizinhos. Eu tenho uma vizinha, a dona Alva, né, Carlinhos? José, dona Alva, ela é uma serva do Senhor. Ela sabe quem ela é. A identidade dela está em Cristo. Ela não mora sozinha. A garagem da casa dela é cheia de flores. A casa dela é linda. É uma senhorinha sempre animada, descendo, arrumando as flores, pintando, correndo atrás. E a garagem dela é cheia de flores. Ela não usa a frente da casa dela para parar carro algum. Então ela liberou a frente da casa dela para os vizinhos estacionarem lá. Por quê? Porque a nossa rua é muito estreita, lá é difícil de parar. Então está liberado, você pode parar lá na frente da casa dela. Porque ela quer ser uma bênção. Para mim, o pastor Cléber, tem que parar, o pastor para aqui, está liberado, pode parar na frente da minha casa. Esse dia ela foi lá em casa e falou: pastor, estou vendo seu canteiro de flores aí. Aí ela falou: não, eu sou sabe, sem cuidado, tudo aí, cheio de raiz, de tronco. Ela não, deixa comigo. Eu falei: ó, vou deixar o portão aberto na aula. Um dia a vizinha Priscila começou a Priscila dando aula lá. O que está acontecendo? A Priscila saiu, ela deu aula, ficando lá, plantando flor. E deixou a belezinha no canteiro lá e foi embora. E ó, não está nem real. Dona Alma, uma grande vizinha, uma dona de casa que sabe quem ela é, filha de Deus em Cristo Jesus, uma bênção dos vizinhos. Quem é você, meu vizinho? Quem é você, meu vizinho? Como que o seu vizinho te conhece? Você já chamou o vizinho para tomar um café na sua casa? Você já ofereceu de cuidar do filho do seu vizinho quando ele estava precisando, ficou doente? Você disse: olha, se precisar, pode deixar lá em casa comigo. Quem é você como patrão? Quem é você como funcionário? Como as pessoas te conhecem? Como um chato. Lá vem um chato. Insuportável. Não dá para ficar perto dessa pessoa. Como que você é conhecido? Eu estava na casa do nosso presbítero, ele recebeu lá uma mensagem no WhatsApp. Alguém dizendo: muito obrigado. Você fez diferença na minha vida, suas palestras, seu curso, tudo que você me ensinou para mim fez diferença, eu fui aprovado, fui empregado. O irmão começou a chorar. Mas é isso. É você saber quem você é, as suas qualidades. Não é necessariamente que você vai ser rico por causa disso, vai ser famoso por causa disso, vai ser uma grande influência no mundo. De fato, Deus chama alguns para ter uma grande influência, mas a questão não é o tamanho da sua influência, mas a questão é: você está influenciando. Porque Deus te chama para isso. Você é o sal da terra, a luz do mundo.